Fala aí pessoal, bora aprender mais um pouquinho de engenharia. Aqui quem fala é o Juan e vamos começar. Hoje vamos aprender o traçado de diagramas, vamos analisar essa estrutura, porém ela contém um momento concentrado aqui no ponto B. E é justamente, nós vamos analisar a diferença que esse momento faz no nosso traçado. Eu já calculei as reações de apoio em um vídeo anterior, vou deixar aqui no card o cálculo dessas reações, caso você queira conferir. E o nosso plano de voo vai ser o traçado do diagrama de momentos fletores e o diagrama de forças cortantes. Agora vamos avaliar os trechos da nossa estrutura. Em um trecho onde temos um carregamento distribuído, como esse primeiro trecho aqui, nós vamos ter no diagrama de cortante uma reta inclinada, no diagrama de momento uma parábola de segundo grau. No ponto onde temos um carregamento concentrado, como esse ponto aqui, nós vamos ter no diagrama de cortante, nós vamos ter uma descontinuidade igual ao módulo da força, que nesse caso é 30 kN. Nos trechos, como esse trecho e esse trecho que não tem carregamento, no diagrama de cortante vai ser constante e o diagrama de momento vai ser uma reta inclinada. E nos pontos onde a cortante for nula no diagrama de cortante, no diagrama de momento vamos ter um momento máximo ou um momento mínimo. Para o diagrama de força cortante, vamos analisar aqui a parte positiva dele fica acima do eixo da viga e a parte negativa fica abaixo. Uma reação de apoio ou um carregamento apontando para cima, no sentido positivo de Y, vai tender a positivar o nosso diagrama. E o contrário também é verdadeiro, ou seja, uma reação de apoio ou um carregamento apontando para baixo vai tender a negativar o nosso diagrama. Então vamos agora fazer o traçado de diagramas, começando pelo diagrama de cortante. Começando pelo ponto A, nós vamos ter a nossa reação de apoio apontando para cima, positivando o nosso diagrama. E aí a cortante em A vai ser 28,86. E aí a gente posiciona esse valor acima do eixo da nossa viga. O próximo ponto agora é o ponto C. A cortante no ponto C vai ser a cortante no ponto A, como está apresentado aqui, menos a cortante nesse trecho AC, devido a essa força de 8 kN distribuída. Nesse caso, basta a gente multiplicar 8 vezes 3, que é transformar essa carga distribuída em uma carga concentrada. É o que temos aqui. Então, 28,86 menos 8 vezes 3, vamos ter 4,86. Então, no ponto C, vamos ter esse valor. Como nesse trecho temos uma carga distribuída, o diagrama de cortante vai ser ligado do ponto A até o ponto C por uma reta, que nesse caso vai ser uma reta inclinada. Então, o diagrama vai ficar assim, nesse trecho AC. O nosso próximo ponto é o ponto D. A cortante em D vai ser a cortante em C menos a cortante devido ao carregamento nesse trecho CD. Como não tem carregamento, a cortante devido ao carregamento é zero. Então, vamos ter que VD, a cortante em D, é a cortante em C, menos a cortante devido ao carregamento no trecho, que não tem. Então, a cortante nesse trecho ela é contínua e é o que está apresentado aqui. E aí a gente continua fazendo o nosso diagrama. Ainda no ponto D, nós vamos ter uma carga concentrada de 30 kN apontando para baixo. Essa carga ela vai formar uma descontinuidade no nosso diagrama. E essa descontinuidade vai estar apontando para baixo, porque a carga está apontando para baixo. Então, nesse caso, vamos ter o 4,86 que a gente encontrou anteriormente. Aqui, então, vamos repeti-lo aqui, 4,86, menos essa carga de 30 kN, porque ela está apontando para baixo. Aí nós vamos ter uma cortante ainda em D de 25,14 negativa. Daí a gente vai plotar esse valor de 25,14 aqui na parte inferior da viga, representando a parte negativa do nosso diagrama. E por fim, nós vamos ter a cortante em B. A cortante no ponto B vai ser a cortante no ponto D, que é menos 25,14, menos a cortante devido ao carregamento nesse trecho. Como não tem carregamento, vai ser a cortante igual a zero. Então, a cortante em B vai ser menos 25,14 menos zero, vai ser menos 25,14, mantendo constante aqui nesse trecho a nossa cortante. Por fim, no ponto B, nós vamos ter a nossa
reação VB apontando para cima, tentando positivar o nosso diagrama, como nós tínhamos menos 25,14, e aí agora a nossa cortante, a nossa reação VB, ela é 25,14, isso quer dizer que menos 25 mais 25 igual a zero. Então aí a gente fecha o nosso diagrama aqui em cima, e aí a gente finaliza o nosso diagrama com a parte negativa abaixo e a parte positiva acima do eixo da viga. Agora vamos começar o traçado do diagrama de momento de leitores. Nesse diagrama, a parte negativa fica acima do eixo da viga e a parte positiva fica abaixo do eixo. Nesse caso, para a gente poder traçar o diagrama, vamos adotar o sentido positivo do momento no sentido horário e o sentido negativo no sentido anti-horário. Vamos utilizar, para o cálculo do momento, a gente utiliza essa equação, que é força vezes a distância, a distância entre a linha de aplicação da força e o momento que a gente está analisando, e o ponto que a gente está analisando, na verdade. Vamos utilizar essa artimanha aqui do momento no centro do vão, vamos utilizar essa equação, que é L² sobre 8. E a diferença desse exercício para os exercícios anteriores é essa questão do momento concentrado na viga. Um momento concentrado, ou ele vai positivar ou negativar o nosso diagrama, a depender do sentido que ele está aplicado no ponto. Então, nesse caso, vamos ter o nosso momento concentrado de 10 kN no ponto C, e ele vai positivar ou negativar o nosso diagrama aqui nesse ponto, como a gente vai ver adiante. Começando o traçado, no ponto A, nós temos um apoio de segundo gênero e não tem um momento concentrado, então isso quer dizer que o momento nesse apoio é igual a zero. Partindo para o próximo ponto, nós temos exatamente o ponto C. No ponto C, nós vamos fazer duas considerações. Primeiro, vamos fazer um corte no ponto C e analisar a estrutura à esquerda, como está aqui, mas não vamos considerar o momento concentrado. Então, vamos calcular o momento em C, sem o momento concentrado aqui em C. E é justamente isso aqui que a gente tem. Então, temos o momento em C, temos o momento devido a essa força, essa reação de 28,86, e temos também um momento devido a essa carga concentrada de 24,36, que é a carga equivalente dessa carga distribuída de 8 kN por metro. Nesse caso, vamos adotar, estamos adotando o nosso sentido positivo como sendo o sentido horário para o momento. E aí, essa reação VA em relação ao ponto C, ela vai gerar um momento nesse sentido, no sentido horário, então um momento positivo. Já essa carga de 24 kN vai gerar um momento nesse sentido, negativo. E aqui temos um momento MC no sentido anti-horário, então ele vai gerar entra com um sinal negativo aqui. Rearranjando esses três momentos e isolando o MC, vamos ter isso aqui, que o MC é igual a 50,58 kN positivo. Então, vamos posicionar o nosso valor de 50,58 aqui no ponto C. No entanto, eu não posso ligar o ponto C até o ponto A até o ponto C por uma reta, porque temos um carregamento distribuído. Isso quer dizer que nós vamos ter que ligar esses dois pontos por uma parábola. Para isso, nós vamos precisar de mais um ponto. Temos o ponto A, o ponto C e precisamos de mais um ponto. É aí que entra aquele artifício que a gente tinha comentado, que é o momento no centro do vão. Para calcular esse momento no centro do vão, nós vamos utilizar o Q, que é 8, o L, que é 3, L ao quadrado, dividido por 8. Então, QL ao quadrado sobre 8, nós vamos encontrar 9 kN. Então, utilizando esse momento, nós vamos encontrar o terceiro ponto para a gente poder traçar a parábola. No entanto, nós não vamos simplesmente lançar aqui 9 no meio do vão. Aqui a 1,5 m, vamos lançar 9. Vamos ter que primeiro fazer essa linha tracejada, que é ligar o ponto A até o ponto C por uma linha, como está aqui. E no ponto médio dessa linha, ou seja, a 1,5 em x e 25,29 em y, que é a metade de 50,58, nós vamos plotar esse ponto, que está a 25,29 em y, e a partir desse ponto, nós vamos somar esse 9. E é isso aí. Então, a partir do 25,29, nós vamos somar o 9. Então, está aqui com a distância em 9 kN. E aí, agora nós vamos ter esse ponto, o ponto A,
esse ponto aqui no meio e esse ponto de 50,58. E aí sim, agora a gente consegue traçar a parábola ligando esses três pontos. E aí esse ponto aqui que a gente passou no meio é justamente 34,29, que é a soma desses dois valores anteriores. Agora, vamos fazer novamente um corte passando pelo C. Vamos olhar a estrutura à esquerda. Porém, agora vamos considerar o momento concentrado de 10 km, que está aqui. Vamos novamente calcular o MC, o momento em C, agora com a interferência desse valor de 10 km. Novamente, o VA vai gerar um momento nesse sentido, o 24 vai gerar um momento nesse sentido, e o 10 já está nesse sentido, anti-horário. Aí, rearranjando esses valores aqui nessa equação e isolando o MC, nós vamos ter que o momento em C agora vale 40,58, ou seja, exatamente 10 kN a menos do que o valor que a gente tinha encontrado anteriormente. Então, foi aquilo que eu comentei, que o momento concentrado ele vai tentar positivar ou negativar o nosso diagrama, e é justamente isso. Nós estamos com 50,58 no valor do momento, agora é 40,58, ou seja, ele está tentando negativar o nosso diagrama, mas como ele é apenas 10, o nosso diagrama ainda fica positivo, porém com um valor abaixo do que a gente tinha anteriormente. Assim, a gente vai lá e plota ali 40,58, então vai dar essa quebrinha aqui. Então, o diagrama estava 50,58, agora ele volta para 40,58. O nosso próximo ponto agora é o ponto D. Para a gente poder fazer o cálculo do momento em D, vamos fazer um corte em D e analisar a estrutura à direita. A estrutura à direita, vamos ter isso aqui, MC, MD, nesse sentido, porque quando você faz um corte e olha para a direita, o momento está no sentido horário. E temos a reação VB. Nesse caso, em relação ao ponto D, essa reação vai fazer um momento nesse sentido anti-horário. E aí, rearranjando o nosso momento ali, MD, vamos encontrar um valor de 50,28 positivo. Então, vamos aqui em D e vamos plotar esse valor. Como de C para D não tem carregamento, basta a gente ligar esses dois pontos por uma reta. É o que está aqui. Então, estávamos 40,58. Agora em D vamos ter 50,28 e ligamos por uma reta. E assim, o nosso próximo ponto é o ponto B. Como ele é um apoio de primeiro gênero e não tem um momento concentrado, o momento em B é igual a zero. Como não tem carregamento entre D e B, esses dois momentos vão ser ligados por uma reta. Então, a gente tinha 50,28, aqui nós temos zero, basta ligar esses dois momentos e a gente finaliza o nosso diagrama. Perceba que o nosso momento concentrado de 10, ele fez um dente aqui no nosso diagrama, tentando negativar o nosso diagrama. E assim a gente finaliza o nosso diagrama e até a próxima.